Você largaria 2 concursos públicos sendo concursada por 12 anos para mudar para Portugal para ficar limpando banheiros? Eu fiz isso. Em 2017 eu tomei essa decisão, saí do Brasil com 2 crianças pequenas, uma delas sendo autista, e hoje nesse vídeo eu quero justamente falar por que eu tomei essa decisão e quais são as minhas 5 fontes de renda nesses quase 8 anos que estou aqui em Portugal. Quem não me conhece, eu sou Helena Araújo, eu sou uma ex-funcionária pública que largou 12 anos de concurso no Brasil e veio empreender em Portugal. E aí aqui, coloquei aqui justamente quais são as minhas 5 fontes de renda. A intenção, quem já me acompanha no canal sabe que não é sobre mim, mas sim como é que essa minha visão empreendedora de sempre estar pensando em negócios diferentes pode te dar um insight para adaptar para o seu negócio. A intenção do canal é sempre sobre vocês e não só sobre mim. Eu quero só mesmo ser uma fonte de inspiração e quem sabe de um insight do que você pode fazer. Então assim, minha primeira fonte de renda e a que me dá mais, a que consigo me manter aqui em Portugal, inclusive tem um vídeo no canal, quem ainda não assistiu todos os vídeos, né, ainda são poucos, então assim, nele eu falo da minha vinda, tem outro que eu falo justamente qual é o meu negócio que eu consigo, né, ganhar bem aqui em Portugal, e é justamente fotógrafos de casamentos e elópemes. Quem não conhece elópemes é aquele formato de casamentos a 2, aonde vem o casal e eles não querem convidados. Então assim, eu tenho o nicho da fotografia e tenho o subnicho da fotografia. Trabalhamos tanto com casamentos tradicionais, fotografia de casamentos, como também planejamento e fotografia de casamentos intimistas. Então, quando o casal é um casamento grande, a gente faz apenas o registro. Quando é um casamento mais intimista, só o casal, ou então até 10, 20, já fizemos até uns 30 convidados, eu consigo tanto organizar esse casamento, ajudar no planejamento, quanto fotografar. Esse é o nosso primeiro, né, a primeira fonte de renda. Foi a fonte de renda que me fez criar toda uma estratégia de que no início limpava banheiros, né, o foco era realmente, quando a gente veio, era trabalhar com o turismo de casamento. Eu não vim com a intenção de trabalhar com apenas o público local. A intenção era eu percebia, eu enxergava, mesmo estando no Brasil e em 2017, que o turismo de casamento estava crescendo aqui em Portugal, e aí eu vim estrategicamente trabalhar com isso. Por isso que larguei 2 concursos no Brasil para empreender aqui em Portugal, nesse nicho, nesse tipo de negócio. Esse é o primeiro e é o que a gente até hoje consegue se manter. Mas ele de todos, qual é o problema que eu vejo e por que eu criei os outros? Ele depende muito de nós. Se eu ou o Lúcio ficar doente, a gente acaba o negócio. Então, por isso que eu pensei em outros tipos de negócio que não dependa sempre de nós, que ele consiga rodar sozinho, né, sem correr tanto risco. Então foi mais uma visão empreendedora. E aí o segundo foi justamente pensando nessa estratégia, e ele está iniciando. Então tem uma pessoa que está criando o site, mas foi adaptar o nosso negócio, porque assim, em relação aos casamentos e aos casamentos elópemes, o nosso público 90% são brasileiros que decidem vir casar em Portugal, é realmente o turismo de casamento, e uns 10% são os portugueses local, né, que moram aqui, ou portugueses que moram na Europa e querem casar aqui em Portugal. E alguns de outros países, porque na pandemia o Lúcio se esforçou bastante para aprender o inglês, e hoje em dia ele fala bem o inglês, consegue fazer, já fez casamentos de noivos
de que falam, né, a língua inglesa. Ele fala também espanhol porque ele é um peruano naturalizado brasileiro, então ele fala português, né, do Brasil, espanhol e inglês. E aí, por conta disso, dele ter aprimorado o inglês dele, a gente abriu uma segunda fonte de renda, que são fotografia e planejamento de casamentos elópemes para gringos, apenas para americanos, ingleses. O site vai ser todo em inglês. E por que eu digo que ele é diferente? Mas continua sendo fotografia, é o mesmo nicho. Não, é um outro projeto paralelo, porque nesse sim é algo que não depende só da gente. Eu tô criando, né? Mandei o projeto para a pessoa que está criando o site, aonde vai ser realmente pacotes fechados. Porque qual é a diferença? Em relação ao primeiro, quando eu faço um planejamento de casamentos elópemes para uma noiva, é muito personalizado. Então eu consigo conversar com ela e ver o que ela quer, criar o casamento dela dentro do orçamento. Então, assim, se essa noiva tem orçamento apenas para o planejamento e fotografia, a gente vai conseguir proporcionar esse casamento para essa noiva. Se ela tem um orçamento maior, a gente vai... Eu crio o planejamento dentro do orçamento que ela tem disponível, que esse casal tem disponível. Nesse segundo, pelo fato de eu não falar inglês, já coloquei aqui em outros vídeos que sim, tem uma dificuldade enorme para idiomas, principalmente o inglês. Já tenho 47 anos, então assim, claro que se eu me dedicasse, eu poderia desenrascar alguma coisa, mas assim, eu sou muito estratégica. Se é algo que é muito difícil para mim e que vai me fazer perder tempo nesse curto prazo, e que assim, a dificuldade que eu tenho é tão grande que eu nunca vou ser fluente, eu prefiro gastar toda essa energia pensando projetos que eu não dependa do inglês. Então, é o que está acontecendo aqui. Vamos trabalhar com público gringo, mas os pacotes vão ser fechados. Então, ele vai lá no site e ele já vai ver tudo o que ele precisa comprar. Os noivos, principalmente americanos, são muito familiarizados com o elopement, então ele vai lá e compra e tá tudo ok. E o Lúcio já fala inglês e não vamos trabalhar só com ele. Pode ser com ele, com outros fotógrafos, vamos trabalhar com outros, né, profissionais que entendam do elopement, que saibam fazer planejamento e fotografia. Planejamento não, porque o pacote já vai ter fechado, mas que saiba registrar e proporcionar uma experiência de casamento elopement para esses casais, porque é diferente de um casamento tradicional. Casamento tradicional, o fotógrafo é quase um fotojornalista. Ele está registrando o momento, mas está ali, né? Com exceção de alguns momentos, ele vai dirigir o casal, mas na grande maioria ele é um fotojornalista. No elopement é diferente. E aí a gente tem profissionais que já são experientes nisso e vamos chamar para esse projeto. Então, essa é a segunda fonte de renda. A terceira é um mini curso que eu tenho gravado para fotógrafos guias de elopement, justamente pelo fato da fotografia de elopement ser diferente de um casamento tradicional. Esse fotógrafo precisa perceber. E aí, nesse mini curso gravado, ele ensina toda a estratégia, desde a captação, desde a criação do portfólio. Então, assim, os que já fizeram esse mini curso comigo são principalmente aqueles fotógrafos que nem estão aqui em Portugal, mas principalmente no Brasil, em lugares turísticos, ou então que estão pensando em ser fotógrafos aqui em Portugal, ou na Espanha, ou na França. Olha, Helena, eu queria trabalhar com fotografia, mas adorei aquela ideia de ser um fotógrafo guia de elopement. Quero comprar o mini curso. Nem chega a ser um mini curso, são 3 módulos, eu acho que são 10, 12 aulas, mas é justamente estrategicamente como é que você pode se tornar um fotógrafo guia de elopement. Então, essa é a terceira fonte de renda e que, de certa forma, eu tive
todo um preparo para montar isso, mas que agora ele se tornou escalável e tem um valor simbólico, mas a pessoa consegue lá comprar, criar, mas eu não preciso mais fazer nada. Ele está lá gravado e eu só consigo vender. Quem, inclusive, tiver interesse, é só ir lá no meu Instagram, manda uma mensagem, que aí a gente consegue conversar melhor. O quarto, sessão de clareza profissional. A minha quarta fonte de renda é uma consultoria que eu presto para pessoas que estão ou migrando de país e quer trabalhar com outro negócio aqui em Portugal, ou até o seu próprio negócio, mas quer ter essa transição de carreira, transição de mudança de país, ou às vezes nem tá pensando em mudar de país, mas assim, não gosta do trabalho que faz e pensa seriamente em fazer uma transição de carreira. E não necessariamente transição de carreira para o empreendedorismo, porque essa coisa de empreender, diferente do que muitos gurus da internet falam que empreender é para todo mundo, não é para todo mundo. Tem pessoas que se sente melhor e é mais feliz trabalhando para alguém, né, tendo lá o seu salário fixo. E aí, o que é essa sessão de clareza? Eu trabalho com um modelo de personalidade baseado em ciência, né, que é o Big Five, aonde a pessoa faz esse teste de personalidade, eu envio o link, a pessoa faz o teste de personalidade, me envia o resultado desse teste de personalidade, eu monto o dossiê, eu envio também um questionário para entender o negócio dela, em que momento ela se encontra e o que ela pretende fazer, e ao me responder tanto o questionário quanto o resultado do teste Big Five, eu monto um dossiê estratégico de transição de carreira. Então, é uma forma da pessoa ter consciência, se entender, para saber se aquela transição de carreira, aquilo que ela está pensando em fazer, realmente condiz com a personalidade dela. Por que eu gosto do teste Big Five? Porque ele é o único que tem base científica e que tem, o que acontece? Esses traços de personalidade, muitos deles são genéticos. Então, o que quer dizer? Que quando a pessoa tenta fazer algo que vai muito de contra ao traço de personalidade dela, ou ela vai se machucar, vai adoecer, ou vai ser muito difícil. Não quer dizer que ela não possa mudar, mas assim, é difícil você mudar uma coisa que você desconhece. Então, por isso que o teste é tão interessante, porque uma vez que assim, vou só dar um exemplo, já até falei em outros vídeos que assim, o porquê que haters para mim não me incomodam, comentários negativos não me incomodam, por que eu larguei? Muita gente fala assim, cara, que coragem tu ter largado 2 concursos públicos para vir empreender em Portugal. E hoje em dia, claro que na época eu não tinha esse entendimento, eu não tinha estudado sobre neurociência da personalidade. Então, o que acontece? Eu tenho um traço de personalidade, eu já fiz esse teste e foi muito condizente com o que aconteceu comigo. Eu tenho um traço de personalidade, são 5. Um deles é o neuroticismo. E o que é o neuroticismo? Quando a pessoa tem um traço de neuroticismo muito alto, ela é muito propensa a absorver comentários negativos, a enxergar as coisas com um ponto de vista mais negativo. E esse tipo de pessoa é mais difícil, por exemplo, de empreender. Porque é uma pessoa ansiosa, um pouco mais nervosa, ela tem esse perfil. No meu caso, o meu traço de neuroticismo, para ter uma ideia, eu acho que era 12, era muito baixo. Eu tenho um traço de neuroticismo de 0 a 100, baixíssimo. E então, por isso que eu sou uma pessoa que, de certa forma, eu sempre enxergo o copo mais cheio. Eu não sou aquela pessoa que enxergo mais, né, do meio, quando o copo está no meio, enxergo mais vazio. Eu sempre
enxergo o copo mais cheio. Então, o que acontece? Quando eu vim para Portugal, eu tinha consciência de que eu ia precisar trabalhar fora da minha área, eu tinha consciência de que aquela minha renda que eu tinha mensalmente, que já era um salário seguro, eu ia ter que baixar meu padrão de vida. Então, assim, mas eu estava consciente e sabia que isso não me afetaria de forma alguma. Então, na época não entendia o porquê que para mim mudar foi tão tranquilo, e foi super tranquilo. Em nenhum momento eu questionei não fazer isso, né? E estou aqui há quase 8 anos e não me arrependo do que eu fiz. Mas hoje eu percebo que o meu traço de personalidade, né, de ter um baixo neuroticismo, contribuiu. Então, assim, eu resolvi fazer uma pós-graduação em neuroeducação, depois começar a fazer cursos na área de neurociência da personalidade, tomada de decisão, inteligência emocional. Eu quis me aprofundar o máximo possível. Ele não é agora um curso, diferente da fotografia de Elópeme, que ele já é um curso gravado, eu validei. Então, assim, depois eu vou até explicar no próximo, né, como é que eu valido para algo se tornar um curso gravado, onde ele sirva para a maioria dos fotógrafos. Nessa sessão de clareza profissional, é algo que eu ainda estou validando. Então, quem está assistindo esse vídeo agora, em agosto de 2025, ele ainda é uma consultoria. Tem o custo, eu tenho conta no Brasil, então quem está no Brasil e quer fazer uma consultoria, custa R$ 1.500, pode ser por Pix. Quem está aqui em Portugal, €250, e com ela você tem um dossiê, né, estratégico de transição de carreira. Mas pode ser que mais para frente, quando você esteja assistindo esse curso mais para frente, ele já se tornou algo gravado, porque eu já validei com muitas pessoas e consigo trazer algo que, mesmo gravado, vai ajudar a grande maioria das pessoas, mas para já precisa ser comigo, e por isso que tem esse custo, né, de €250 ou R$ 1.500. A quinta fonte de renda é uma consultoria para infoprodutores. Inclusive, resolvi fazer um mestrado na área de metodologia de produção de cursos online, porque era algo que me incomodava muito na internet. Era ver a quantidade de cursos online que tem aí, que é só mesmo de vendedor de curso. E porque o que acontece? O que é uma metodologia? Por que algo, quando um curso gravado precisa ser validado antes dele ser gravado de qualquer forma? E é o que acontece. É por isso que tanta gente compra um curso online, mas não consegue colocar em prática. E na época da pandemia, era tanta gente vendendo curso online, era coisa assim, como é que tanta gente não, tinha algumas pessoas, quem começou na pandemia saiu ganhando, é por isso que tem esse monte de milionários no Brasil vendendo cursos online, mas que de certa forma são cursos baseados na sua experiência pessoal. E aí a maioria das pessoas, inclusive, eles falavam bem assim: se você não conseguiu concluir o curso, ou então se você não deu certo fazendo esse curso, a culpa é sua. E não é a culpa da pessoa. A questão é que aquelas pessoas que eles colocam nos depoimentos que conseguiram, e que, claro, eles vão colocar os depoimentos só de quem conseguiu. Eles não vão mostrar a imensa maioria que não conseguiu. Aquelas pessoas, elas têm um perfil parecido com elas. Então, assim, elas conseguiram concluir porque são iguais. Mas um curso gravado, um curso online, ele não pode ser com a sua experiência pessoal apenas. A experiência pessoal, ela faz parte, mas ela não pode ser o principal. E aí o que acontece? Essa minha consultoria é justamente isso. É para validar cursos online, aonde a pessoa consiga ter um curso que vai abranger o máximo de pessoas. E ela só vai conseguir fazer isso quando ela tiver um método. E não... o curso dela é baseado num método, né, uma metodologia, e não
na sua própria experiência. Então, assim, esse é a fonte de renda que é um pouquinho mais cara, né? Então, assim, são para poucos infoprodutores que eu faço. Quem também tiver interesse pode conversar comigo, que aí é muito individual. Tem pessoas que eu não vou conseguir atender, né? Mas, assim, a maioria das pessoas que me procuram são justamente aquelas pessoas que já têm curso online, mas que percebem que os alunos não estão conseguindo assistir, estão desistindo no meio do curso, não estão conseguindo colocar em prática aquilo que a pessoa se propõe a fazer. Claro, tem um monte aí de infoprodutores que só quer ganhar dinheiro, então assim, vem com aquelas promessas bem, né, fique rico em 20 dias, aquela coisa bem, aquelas promessas praticamente que impossível de alcançar, mas a pessoa no desespero compra e para eles o que importa é investir em tráfego pago e alcançar o máximo de pessoas, mas aquelas pessoas que realmente querem viver do digital e da forma adequada, né? Porque assim, eu não sou contra viver do digital, senão eu não teria um curso online, senão eu não estaria aqui no YouTube, mas eu acho que você tem que agregar valor para as pessoas. E a grande maioria das pessoas tem dificuldade justamente de criar um método, né? Algo que abranja mais as pessoas. Quer dizer, eu tenho uma experiência, mas eu tô vendo que o que serviu para mim não serve para todo mundo. Então, essa é a consultoria de infoprodutores. É a minha quinta. Né? Aliás, eu falei 5 fontes de renda. Na realidade são 6. Eu não sei de onde que eu tirei. São 6 fontes de renda. Então vou até ajeitar a capa. Quem está assistindo aqui sabe que é tudo, nada editado. São 6 fontes de renda, não são 5. Acho que eu tinha colocado 5 porque eu coloquei fotografia de casamento Elópeme e a segundo, que é o pacote fechado para gringo, como uma só, mas na realidade são 2, porque são 2 projetos diferentes, mesmo sendo do mesmo nicho. Mas então, 6 fontes de renda, que é aqui o YouTube, que é algo que eu tô começando agora. Quem viu o vídeo anterior, né, viu que eu monetizei esse canal em 20 dias monetizei o canal. Esse vídeo que tá saindo agora, o canal tem menos de 30 dias. E aí, assim, o YouTube para mim é a minha aposta de futuro. Porque, como eu falei, e eu já coloquei em vídeos anteriores, eu sempre penso em projetos diferentes, porque o que acontece? Eu não quero apostar num único projeto por ser muito arriscado. Vou até depois, no final do vídeo, explicar o que aconteceu na pandemia, que quase a gente precisou voltar para o Brasil, e foi quando me deu o alerta de que eu precisava ter outras fontes de renda. Mas assim, para mim o YouTube é uma aposta de futuro, porque eu pretendo no futuro sim criar uma comunidade no estilo do RD. Quem não conhece o RD é Reservatório de Dopamina, inclusive eu sou, né, do Reservatório de Dopamina. O Reservatório de Dopamina me ajudou muito a voltar a ter prazer em estudar e em perceber o quanto que o conhecimento só agrega, né? Porque assim, eu sempre gostei de estudar, mas quando eu vim para cá, para Portugal, em 2017, eu fiquei muitos anos focado só no empreendedorismo, a ponto de não ler nenhum livro por ano. Assim, fiquei realmente focada só na prática, em atender cliente, e deixei de estudar, que era uma coisa que de certa forma eu gostava. Não que eu nunca fui de estudar, como é que chama no Brasil? Nunca fui cabeçuda, nunca fui nerd de estudar só pelo prazer de estudar, mas sempre percebi que o estudar agregava valor. Que estudar e colocar em prática algo. Claro que antes de ser empreendedora, eu estudava porque tinha que passar no concurso público, estudava porque tinha que passar na faculdade, né? A faculdade que eu fiz foi pública, Universidade Federal do Amazonas. Então, assim, sempre estudei com foco, não, vou estudar para alcançar algo. E assim, para mim o estudo é tudo. Só que fiquei esse tempo sem estudar, e quando eu entrei no RD, já tem quase uns 2 anos, que eu resolvi assim, não, eu vou voltar a estudar. Então assim, isso daqui são alguns dos livros que eu tenho outros espalhados, ainda tem outros que eu quero comprar, ainda tem o Kindle, que eu também tenho vários livros, e assim, e eu percebo que quanto mais eu sei,
mas eu consigo passar. E assim, e não eu não quero guardar só para mim. Eu amo ensinar e era algo que me fazia muita falta, porque querendo ou não, quem 17 anos em sala de aula, foram 12 anos como funcionária pública, mas ao todo foram 17 anos em sala de aula. Então, por mais que eu goste de trabalhar com casamentos, mas o ensinar me fazia falta. Eu não queria voltar para a sala de aula. Até eu tem um vídeo no canal que fala por que eu não revalidei meus diplomas para lecionar aqui em Portugal. Mas eu sentia falta de ensinar. E YouTube, para mim, é isso. É uma forma, já falei no vídeo anterior, que tudo que for monetizado no YouTube, eu quero melhorar o próprio YouTube, quer seja viajando dentro de Portugal, quer seja viajando em outros países, para entrevistar empreendedores que tiveram que sair do seu país. Então, o que eu quero, ou então assim, eu quero comprar a primeira monetização, eu quero comprar uma lapela, porque eu quero gravar não só aqui nesse cenário. Eu tenho um parque belíssimo, eu tenho uma história para contar desse parque, mas eu não quero gravar o vídeo lá porque eu sei que o áudio vai sair ruim. Então, assim, vai ser para equipamentos, para essas viagens, para trazer sempre um conteúdo de qualidade. Mas o YouTube é o meu projeto de futuro, porque mais para frente, né, eu quero sim criar uma comunidade estilo RD focada em quem sai do seu país de origem para empreender em outro país. Pode ser que o projeto seja outro, mas para já é esse que eu quero na cabeça. Ou então, um dos motivos que eu não quero criar para já a comunidade, porque eu quero justamente criar esse senso de comunidade e que os próprios membros, vocês que estão me assistindo, me digam o que vocês querem ter em uma comunidade fechada. E a minha intenção é criar uma comunidade fechada com valor simbólico, tipo o RD. O RD é um valor que não custa uma pizza por mês e que me agrega tanto valor, que eu tenho tanto a agradecer ao Wesley ter criado o RD, que é a minha proposta de futuro. Então, assim, pode ser que você assista esse canal mais para frente e que já exista essa comunidade, mas para já, em 2025 é algo que, assim, eu tô plantando para colher lá na frente. Então, por isso que eu quero trazer o máximo de conteúdo gratuito, ajudar o máximo de pessoas, mas não deixo de ser empreendedora. E quem já assistiu outros vídeos sabe que, já que eu larguei 2 concursos, eu não tenho aposentadoria. Eu tenho que pensar em N formas de fontes de renda, porque eu tenho que me aposentar, né? E aí eu quero, e assim, eu nunca gostei da ideia de depender da Previdência, até porque se a gente for esperar, quem não sabe, né? Eu acredito que a maioria de vocês sabem que, assim, quem vai pagar a nossa aposentadoria é a futura geração, e assim, não tô confiando muito nela não, entendeu? Então eu prefiro aqui criar minhas fontes de renda pensando no futuro também. Não quero que meus filhos, não quero ser dependente dos meus filhos, assim, não quero dar esse trabalho a eles, não, nem eu e nem o Lúcio quer dar esse trabalho a eles. E agora, para encerrar, eu quero só falar da questão da mentalidade. Assim, antes disso, essas são as 6 fontes de renda, não quero parar por aí. Uma delas, que é a questão que eu já estou começando agora, é a questão das palestras. Agora, dia 11 de setembro, né, eu estou gravando isso agora em agosto, mas dia 11 de setembro vou ter a minha primeira palestra em Portugal para mulheres empreendedoras. Vou iniciar aqui em Portugal e mais para frente vou começar a fazer palestras em outras partes da Europa. E como estratégia, que eu já falei, nesse ano e para o próximo ano, eu estou fazendo gratuitamente. Então, assim, inclusive quem está assistindo esse vídeo e tem acesso a mulheres empreendedoras, ou então empreendedorismo em geral, e queira me convidar para fazer uma palestra, entre em contato comigo pelo Instagram. E isso 2025 e 2026. Até porque mais pra frente o meu tempo vai ficar mais apertado e a intenção é realmente cobrar para palestrar. Mas quem me conhece sabe que eu gosto muito da estratégia de, primeiro, agregar valor, fazer coisas gratuitamente, até para ir aprendendo. A questão da palestra é algo que eu estou aprendendo e que eu quero fazer isso
Então, para já, 2025, 2026, estou fazendo gratuitamente, né? Só mesmo pagar a questão do deslocamento, da viagem, e eu vou de boa. Mas é algo que eu também quero monetizar no futuro, quero que seja mais uma fonte de renda. E se surgir outras fontes de renda, eu vou aqui. Por isso que eu falo da questão da vaca roxa, novamente. Tá por ali o livro. Da vaca roxa. Criar negócios que sejam difíceis de ignorar, mas que não tomem muito meu tempo, que tenha valor agregado, e é isso que eu quero ensinar aqui, para a gente não depender de uma única fonte de renda. E a minha intenção é essa, é criar N negócios, mas que não me atrapalhem. Vocês viram que, assim, alguns vão virar cursos online, como um que eu já tenho, a sessão de clareza profissional mais pra frente vira um curso online também. A questão de vir aqui no YouTube, eu acho que é uma coisa que eu quero fazer por muito, muito tempo, porque eu gosto disso. Eu não vejo como um trabalho, eu vejo como algo que realmente é tanto input que eu preciso compartilhar. E isso sou eu, entendeu? E aí, assim, eu quero... Para finalizar agora, sim, o vídeo, a minha mentalidade por trás dessas 6 fontes de renda que eu tenho. Que assim, antes de tudo, eu não tenho aquela mentalidade do não merecimento. Eu acredito, até por conta da nossa criação, a gente sempre foi criado de que é errado gostar de ganhar dinheiro, é errado querer enriquecer, é errado cobrar pelo seu serviço. Eu nunca tive isso. E eu percebo que isso é algo que prejudica muitas pessoas que tem, né? É um bloqueio. É um bloqueio de que eu não mereço. Então, assim, se você faz por onde, se você tenta se aprofundar, se você está realmente agregando valor para as pessoas, por que não ser pago por isso? Se você presta um serviço de que aquela pessoa precisa e que você faz bem feito, eu não vejo mal algum. E só seria mal se fosse algo que eu estou fazendo, tipo os vendedores de curso online, que sabem que estão fazendo um curso porcaria, mas o importante é vender independente da pessoa concluir o curso ou não. Isso eu acho erradíssimo, e fora roubar, fazer outras coisas. Então eu não tenho esse bloqueio do não merecimento. Então por isso sim, crio várias fontes de renda, e tá tudo bem. E eu desejo muito que você tente quebrar esse bloqueio do não merecimento. O segundo é ter resiliência e entender que as coisas demoram. Quando eu falei, né, já falei aqui nesse vídeo mesmo na questão que eu tenho um baixo neuroticismo, por isso que eu falo que o empreendedorismo não é para todo mundo. Quem tem um alto neuroticismo ou precisa saber que tem um alto neuroticismo para trabalhar isso, ou então empreender em coisas que não sejam tão arriscadas, como mudar de país para empreender do zero, né, num outro país, ou precisa ter tipo algo fixo e algo paralelo. Mas o meu não. Eu tenho resiliência, eu tenho esse baixo neuroticismo, e principalmente eu sei que as coisas demoram. Quando eu larguei 2 concursos públicos para vir para cá, para Portugal, eu sabia que ia demorar, né? Eu comecei aqui no YouTube só 8 anos, vou fazer agora 8 anos aqui em Portugal. E, cara, vocês não têm ideia das coisas que eu precisei baixar a qualidade de vida mesmo, para quem tinha o seu salário e às vezes ter que contar moeda porque aquele mês ficou super apertado. Tive amigos assim do coração que assim ligar assim, olha, eu só vou receber semana que vem, se puder me emprestar 100 euros semana que vem, de certeza te devolvo. E assim, caía na semana seguinte, eu entregava para a pessoa, até para não me queimar, porque eu sabia que assim, não tem rede de apoio, entendeu? E isso não é
para qualquer pessoa, e que eu sabia que assim, eu ia ter que limpar banheiro, enquanto a fotografia não começava a dar lucro. Aqui tive que trabalhar em outras áreas, porque não dava para depender só da fotografia nos primeiros anos. Então assim, e eu sei que nem todo mundo tem essa resiliência. Mas para mim, já que eu tenho e tenho eu acho muito legal quem está ouvindo também perceber isso. Não caiam naquela armadilha de achar que as coisas vão acontecer do dia para a noite. É um processo que a gente vai, até que lá na frente vai colher os frutos. E o terceiro seria não me contentar com o mínimo. Tenho até um vídeo no canal que por que eu não sairia do Brasil, não largaria meus 2 concursos públicos se fosse para vir ganhar um salário mínimo aqui em Portugal. Nada contra quem vem essa mentalidade. Cada um tem o seu porquê de sair de um país, né? Mas essa sou eu. Eu desde antes da faculdade, eu nunca me contentei com o mínimo. Sempre, eu trabalho com vendas desde os 16 anos. Mais pra frente, um dia eu vou contar, assim, eu vim de uma família que um pai é alcoólatra e uma mãe que na cabeça dela era assim, casou comigo, tem que me sustentar. Então, assim, as brigas eram constantes, porque os dois já faleceram, mas, assim, se separaram durante o processo, voltaram de novo, mas, assim, eu vivi em um ambiente pesado que eu ficava assim, cara, se eu não ir atrás do meu dinheiro, não é deles que eu vou... Eu não posso depender deles. Então, desde os 16 anos, eu empreendo, entendeu? Então, assim, nunca me contentei com o mínimo, nunca. Mesmo quando era funcionária pública, eu sempre tinha algo paralelo para não depender só do salário de professora. O outro, não apostar todas as fichas, só falta 2 para encerrar o vídeo, não apostar todas as fichas em um único projeto. A pandemia nos deu um susto aqui em Portugal, porque assim, viemos para cá para empreender no turismo de casamento, tudo ok. Chegamos em setembro de 2017, 2018 foi o ano do portfólio, quem já assistiu vídeos anteriores sabe que no ano seguinte a gente quis montar portfólio. 2019 foi o ano que a gente, agora o negócio agora vai decolar. E aí veio a pandemia. Por sorte que a gente trabalhava justamente com Elopeme e o nosso site já estava bem ranqueado. Porque o que aconteceu? Quem era fotógrafo de casamentos tradicionais ficou sem emprego, porque não podia mais ter casamentos tradicionais para fotografar. Era proibido a aglomeração. E fechou também as fronteiras. O turista não podia vir para cá, para Portugal, para fazer os elópemes. Mas assim, a gente é tão abençoado que assim, o nicho que a gente atuava é um nicho anticrise. Porque o que aconteceu? Uma vez que os portugueses locais não conseguiam fazer casamentos tradicionais, começaram a nos procurar para casamentos elópemes. Então, assim, tem uns que nem pensavam em casar e falavam assim, bora casar agora pra gente não ter gasto. Para todos os efeitos, a gente não podia casar e agora a gente casa só nós dois, porque assim, não podia aglomerar, mas podia poucas pessoas e sempre com máscara e tudo mais. Então, e claro que no auge, a gente ficou completamente sem sair de casa, mas quando começou a liberar aos poucos, a gente não dependeu dos casamentos grandes, e foi o que nos salvou, mas diminuiu muito do que a gente já vinha recebendo em 2019 para o que recebeu em 2020, e foi um baita susto, porque a gente viu um monte de brasileiros tendo que voltar para o Brasil, porque não conseguia se manter em Portugal, e assim, a gente largou tudo, e assim, eu nunca tive intenção de desistir. Então, assim, sei lá, eu ia trabalhar nas limpezas ou qualquer outra coisa só para não voltar, mas me assustou. E aí foi daí que eu comecei a ir para o Instagram para começar a oferecer
fotografia de elopement, para fotógrafos se tornarem fotógrafos de guias de elopement. E como eu falei, fiquei 5 anos lá no Instagram e dando murro em ponta de faca, mudando o meu nicho, mudando o meu público, e no final eu só estava na plataforma errada. Nada contra, tem gente que se dá super bem no Instagram, mas não foi o meu caso. O YouTube foi bem melhor. E por fim, que eu acho que é o principal de todos: conhecimento é poder. Ainda mais hoje que a gente vive em algo, um momento tão raso. Essa coisa de vendedores de cursos online que assim enriqueça rápido, faça esse hackzinho aqui que você vai enriquecer, vendo jovens dizendo que assim, faculdade não serve para nada, que olha aí a vida de professor pobre, desestimulando, estimulando o não estudar, de que não é necessário estudar, de que faculdade é uma perca de tempo, de que estudar é uma perca de tempo. E eu enxergo completamente o contrário. Eu percebo que quanto mais estudo, mais eu aprimoro. Fiz agora, estou fazendo a faculdade na Universidade de Lisboa, nessa área de metodologia, né, de cursos online. Provavelmente não vou fazer a parte da dissertação, do projeto, porque eu queria realmente assimilar só a parte do conteúdo. Para mim não é a questão do canudo, dizer eu sou mestre em educação e formação, mas era pelo conhecimento em si, entrar no RD, estudar, ler livro. Penso sim em fazer um outro mestrado, pode ser que no futuro você esteja vendo, eu já fiz um mestrado ou estou nele, que é um mestrado voltado para a ciência das emoções, e eu quero fazer para 2026, iniciar em 2026, e que eu acredito que vai agregar muito valor com o que eu trago aqui, mas assim, para mim o estudar se tornou prazeroso, e eu percebo que eu só consigo ter essas diversas fontes de renda por conta de estudar, de trazer esse conhecimento, desses inputs e conseguir, mas não só estudar e ficar para mim, conseguir estudar e externar isso de certa forma. Então, foi um vídeo um pouquinho mais longo. Se gostou dele, não esquece de dar o seu like, não esquece de se inscrever caso não tenha inscrito. Em relação a qualquer uma desses trabalhos que eu tenho, quem tiver interesse, fala comigo lá no Instagram, no inbox do Instagram. Eu quase não acesso mais o Instagram depois que eu vim para cá, mas de vez em quando eu visito só para ver se não tem nenhuma mensagem. E te espero no próximo vídeo.